Olá, está no ar o programa Prevenir é o Melhor Negócio. Seja bem-vindo, você que acabou de sintonizar a programação da TV Bom Negócio, ou então muito obrigada pela companhia para você aí que assiste o dia inteiro a nossa programação. E você sabia que só no ano passado foram produzidos no Brasil mais de 29 bilhões de litros de leite? Pois é, os dados são do IBGE. E este ano, para se ter uma ideia, em apenas 3 meses foram produzidos mais de 10 bilhões de litros de leite. E o leite é o nosso assunto de hoje, do programa Prevenir é o Melhor Negócio. Do ponto de vista de controle de qualidade, o leite e seus derivados estão entre os alimentos mais testados e avaliados, principalmente devido à importância que representam na alimentação humana e também por terem a natureza perecível. E nós vamos conhecer agora o Laboratório da Qualidade do Leite, que funciona no Centro de Processamento de Alimentos da Universidade Federal de Goiás. O leite é composto basicamente por água, gordura, proteínas, lactose e sais minerais. É considerado um alimento bastante rico, uma vez que é importante fonte de proteínas, vitaminas, especialmente A, B1 e D, além do cálcio, sendo este um elemento fundamental para a formação óssea. A principal razão do baixo consumo dos produtos lácteos produzidos ainda é a desconfiança dos consumidores com respeito à qualidade do leite. Para falar sobre isso, visitamos o Laboratório da Qualidade do Leite, do Centro de Pesquisa em Alimentos, que faz parte da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás. O laboratório atende ao estado de Goiás, Distrito Federal e mais 8 estados da federação. A unidade recebe 80 mil amostras por mês, bem abaixo da sua capacidade, que é de 150 a 160 mil amostras mensais. O controle do leite para a indústria é indispensável. Além dos produtores, a indústria, é claro, também precisa estar atenta quanto à qualidade do leite. No setor de biologia molecular, são detectados os agentes causadores das bactérias. O Laboratório de Qualidade do Leite da Universidade Federal de Goiás auxilia a indústria e o produtor rural, que buscam cada vez mais a profissionalização. E para falar mais a respeito do Laboratório da Qualidade do Leite, que funciona no Centro de Pesquisa de Alimentos da Universidade Federal de Goiás, eu recebo aqui no estúdio o médico veterinário e gerente técnico do laboratório, Rodrigo Balduino. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Bom Negócio. De nada. É um prazer para o Laboratório de Qualidade do Leite poder vir aqui falar de um tema tão importante, né, para a segurança alimentar da nossa população. Então, é uma satisfação da UFG, eu estando aqui, podendo estar aqui com vocês representando o Laboratório de Qualidade do Leite. Rodrigo, aqui no programa Prevenir é o Melhor Negócio, né? Você falou aí um tema interessante, segurança alimentar, saúde, né? O produtor aí, pecuarista da área de leite, ele precisa realmente muito mais prevenir do que remediar. Remediar em termos de leite não adianta mais nada, né? Como é que funciona assim essa rotina do laboratório? Como que eu tenho lá meu rebanho leiteiro, eu posso levar o meu produto para ser analisado? O Laboratório de Qualidade do Leite ele foi criado com o intuito de atender a cadeia produtiva do leite. E ele veio suprir uma lacuna que nós tínhamos no mercado para fazer o levantamento de dados sobre como andava a produção de leite em termos de padrões de qualidade em sanidade da glândula mamária, tratando da célula somática, tratando da contagem bacteriana total, para a gente saber as condições de higiene que era obtido desse leite. A própria alimentação dos rebanhos, né? Nós conhecermos a composição centesimal desse leite, se tratando de percentuais de gordura, proteína, lactose, a avaliação do teor de ureia nesse leite. Então, todos esses parâmetros a gente vem controlando dentro do Laboratório de Qualidade do Leite. E essa atividade ela pode ser feita tanto pela indústria, controlando os seus produtores, que ele compra o leite desses produtores, eles sabendo que qualidade do leite que eles estão comprando, e o próprio produtor pode usar o serviço para fazer um autocontrole do seu rebanho individualmente. E ele basta entrar em contato com o Laboratório de Qualidade do Leite pelo nosso telefone, né, que vocês devem colocar aí, e lá ele buscar as informações de como ele deve captar essa amostra, porque o resultado do laboratório está intrinsecamente ligado à qualidade de amostragem lá no campo, lá na fazenda. Porque
Se eu recebo uma amostra bem colhida, dentro dos padrões técnicos recomendados por nós, eu consigo refletir a realidade da qualidade do leite produzido na propriedade rural, né? Então, o produtor, que ele é controlado pela indústria, detecta que ele tem algum problema no seu rebanho, ele vai controlar individualmente o seu rebanho. Então, ele procura diretamente o laboratório e lá está aberto a atender tanto a indústria quanto o produtor, quanto um cliente que surgiu alguma dúvida em termos de padrões de qualidade de leite, e ele também pode usar esse serviço do laboratório de qualidade do leite da Escola Veterinária. E esse recebimento de amostras, ele vale só para os produtores do estado de Goiás ou não? Atende outras regiões aí do Brasil? Esse serviço ele é estendido a toda a comunidade da cadeia produtiva do leite, qualquer interessado que estiver. Nós, para você ter noção, nós atendemos o Pará, atendemos o produtor de Rondônia, ultimamente estamos recebendo contato até de produtor do Acre para fazer esse controle. Então, assim, mostra a abrangência do laboratório. Então, em virtude dos conservantes que nós utilizamos no processo de coleta dessa amostra, para a gente aumentar a vida útil dessa amostra analítica, ela nos permite a gente receber essas amostras com um período de validade maior, onde a gente pode receber ela de distâncias maiores, né, no país. Então, isso permite que o laboratório não atenda só os produtores de Goiás, mas como os produtores de outros estados da federação. E como está a capacidade de recebimento dessas amostras? O laboratório pode atender mais produtores? Hoje, felizmente, nós fomos reestruturados através de um projeto, que é um Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite, que é encampado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que investiu no laboratório da Universidade Federal de Goiás em torno de R$2,5 milhões em equipamentos. E esses equipamentos nos permitem hoje, nós termos uma capacidade analítica de em torno de 150 mil amostras mês. E nós estamos operando hoje em torno de 80 mil amostras por mês. Agora, como a gente viu ali, né, análises da mastite. Tá aí uma palavra que acende a luz vermelha de alerta, né, para o produtor rural. Ela é considerada a principal doença, né, que afeta os rebanhos leiteiros no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Estamos falando da mastite, a inflamação da glândula mamária, que além de ser a doença mais comum, é também a mais cara para o gado de leite. E o impacto da mastite vai além dos portões da fazenda. A doença tem sido apontada pelos especialistas como a principal causa de prejuízos econômicos, não só para o produtor rural, mas também para a indústria de laticínios. Confira na reportagem. Uma das principais doenças que atinge o rebanho leiteiro é a mastite. A inflamação da glândula mamária causa impactos econômicos que surgem através da queda na produção leiteira, perda na qualidade do leite, maior custo de produção e o descarte prematuro de vacas por perda de um ou mais quartos mamários, que se tornam fibrosos e improdutivos. É o que explica o professor Marcos Veiga dos Santos, que também é presidente do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite e associado da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. A mastite, de uma forma muito simples, é uma inflamação da glândula mamária. Essa inflamação da glândula mamária traz prejuízo na produção de leite. Do ponto de vista do produtor, a vaca reduz a sua produção e do ponto de vista da indústria, esse leite produzido tem uma qualidade alterada. Então essa é uma doença que traz enormes prejuízos para o setor leiteiro, tanto no produtor quanto da empresa que compra o leite. A mastite pode se manifestar em duas formas básicas: clínica e subclínica. A forma clínica é mais fácil de ser reconhecida. O diagnóstico da doença é bastante simples, se for uma forma que a gente chama de mastite clínica. A mastite clínica, o leite tem alterações. Por exemplo, tem grumos, tem sangue, tem pus. Essa é a forma fácil que o produtor identifica. Tem outra forma da mastite que é mais comum, mas que não é vista visualmente, que é a mastite subclínica. Esse tipo de doença, daí nós temos que ter alguns métodos diagnósticos. Vou citar dois bastante simples do produtor usar. Um deles chama-se CMT, que é o California Mastitis Test, é o teste da bandeja, é um teste bastante simples. E nós temos a contagem de células somáticas eletrônicas, somática eletrônica, que é feito em laboratório especializado. Aqui em Goiânia a gente tem um desses laboratórios. Nós temos vários outros laboratórios no Brasil que fazem esse diagnóstico.
A estimativa dos prejuízos causados pela mastite não é uma tarefa simples, pois as perdas dependem de alguns fatores que variam de propriedade para propriedade, entre os quais preço do leite, custos de alimentação, programas de pagamento de leite, custos e protocolos de tratamentos e custos de reposição e criação. Em muitos casos, os produtores não percebem que a mastite traz prejuízos ou subestimam alguns custos indiretos. O principal impacto é a redução da produção de leite. Só para você ter uma ideia, uma vaca que tem mastite, ela pode ter redução de produção de leite de 10, 15, 20% do potencial. Então o produtor alimenta a vaca, o produtor usa uma mão de obra, usa equipamentos e a vaca tem um potencial de produção aquém daquilo que ela realmente tem capacidade. Então é uma doença econômica, uma doença de impacto de redução da produção. A gravidade dos casos de mastite clínica pode ser classificada em 3 diferentes níveis. Leve, que ocorre somente a alteração do leite, com grumos e coágulos. Moderado, onde ocorrem alterações do leite e de sintomas no quarto afetado, como inchaço e dor. Grave, além dos sintomas do nível moderado, a vaca apresenta sintomas sistêmicos, como febre, desidratação e prostração. Na maioria das fazendas, os casos mais graves representam cerca de 10% do total de casos clínicos. Estima-se que em rebanhos com bom controle ocorram até 40 casos de mastite clínica por 100 vacas ano. Medidas simples como o manejo adequado da ordenha e a manutenção dos equipamentos de ordenha podem evitar que a doença se espalhe. Hoje nós temos um programa de controle de mastite que ele é baseado em medidas preventivas. Essas medidas, eu vou citar algumas, mas elas iniciam no manejo de ordenha. O manejo de ordenha, por exemplo, é importante o pré-dipping, importante o pós-dip, que é a desinfecção dos tetos antes e após a ordenha. É necessário uma manutenção do equipamento de ordenha. O equipamento de ordenha tem que estar funcionando em adequado estado. Nós temos os tratamentos dos casos clínicos de mastite, são aqueles casos que aparecem alteração no leite. Esse tratamento é feito à base de antibióticos. Nós temos também o tratamento de vaca seca, que é outra ferramenta fundamental. Toda vaca, no momento da secagem, é administrado um antibiótico próprio para isso, para a vaca seca no momento da secagem, e medidas mais gerais como descarte de vacas com mastite crônica, segregação das vacas doentes para evitar a transmissão entre vacas no rebanho. Então as ferramentas principais que hoje o produtor tem à disposição são medidas simples, são medidas que qualquer produtor, mesmo produtor pequeno ou produtor grande, tem condição de aplicar no rebanho e com resultados bons em termos de controle. A mastite hoje é uma das doenças mais estudadas, uma das doenças que mais nós temos informações, mas mesmo assim hoje é sem dúvida a doença que mais traz prejuízo para a pecuária leiteira, não só no Brasil, mas eu diria no nível mundial. Para você que acabou de sintonizar a programação da TV Bom Negócio, o nosso assunto de hoje do programa Prevenir é o Melhor Negócio é o leite. Agora falando de mastite, eu recebo aqui no estúdio, a gente continua a nossa conversa com o médico veterinário e gerente técnico do Laboratório Qualidade do Leite, Rodrigo Balduino. Rodrigo, a gente viu ali, né, de 10 a 12% do rebanho nacional a incidência, né? Como é que é feito ali? Ele falou da prevenção, ele falou do diagnóstico, mas é possível monitorar, controlar? Justamente essa que é uma das funções, uma das ferramentas que o produtor rural hoje tem disponível no mercado brasileiro, através dessa rede de laboratórios de controle de qualidade do leite, onde nós somos dotados de equipamentos capazes de fazer a verificação da sanidade da glândula mamária através do diagnóstico da quantidade de células somáticas que está presente dentro da glândula mamária. O que indica essas células somáticas? A sigla, muito conhecida pelo nosso produtor, é CCS. O que ela vai indicar para ele? Ela vai indicar para ele que grau de contaminação que tem essa glândula mamária, em se tratando de que houve uma infecção, a entrada de um patógeno, de um micro-organismo para causar mastite. Quando você eleva essa quantidade de células somáticas dentro dessa glândula mamária, isso vai ser indicativo de quê? É a resposta imune da defesa da glândula mamária contra esses agentes causadores de mastite. Quando ele está lá dentro, se estabelece, essa defesa começa a combater, então ela se eleva a contagem celular somática. E dessa forma, nós dentro do laboratório, nós contamos quantas células somáticas dessas estão presentes dentro da glândula mamária,
E aí nós damos o diagnóstico ao produtor rural que essa vaca é uma vaca que pode estar apresentando a mastite subclínica. Acima de níveis, por exemplo, nós temos níveis de referência. Uma vaca, para estar saudável da glândula mamária, ela deve apresentar uma contagem celular somática que não ultrapasse 200 mil células somáticas. No máximo, ela pode apresentar 200 mil células somáticas. Acima desse valor de 200 mil células somáticas, nós temos uma faixa intermediária, nós dizemos que essa faixa entre 200 e 300 mil é uma faixa que a vaca pode estar caminhando para essa mastite subclínica sendo estabelecida, ou ela pode estar retornando, porque ela também pode ter uma autocura dessa doença. Tá? O organismo pode conseguir resolver o problema da mastite por conta própria, sem a ação de um medicamento, determinado tipo de micro-organismo. Nessa situação, ela pode estar voltando essa contagem celular somática e está reduzindo, controlou a mastite e reduzindo essa contagem celular somática. Então, nós temos uma faixa intermediária. Mas as vacas, precisamente, que estão acima de 300 mil células somáticas, essas vacas são extremamente suspeitas da mastite subclínica. E aí é onde entraria o diagnóstico do agente. Porque eu, encontrando a contagem celular somática alta, me serve como um alerta. Eu sei quais são meus animais que estão contribuindo com o leite do meu tanque com maior célula somática. Então, sei quais os animais que estão suspeitos da doença da mastite subclínica. E dessa forma, eu identifico o agente da mastite nelas, sabendo o nome dessas bactérias, e essas bactérias elas vão estar presentes no ambiente, da rotina da ordenha, em algum local. Tá? E aí, em função desse local, o tipo de bactéria que eu encontro, eu vou saber conduzir um protocolo de ação dentro dessa fazenda. E aí sim a gente vai conseguir caminhar para um controle da mastite. Eliminar ela de um rebanho leiteiro praticamente, a gente não usa esse termo de eliminar. Nós usamos o termo controlar a mastite dentro do rebanho. Mas para isso nós necessitamos fazer um monitoramento mensal desse rebanho. Não basta eu ter um problema no meu tanque, a indústria controlando meu tanque, falar que meu tanque está apresentando uma contagem celular somática elevada, que pode ser indicativo que várias vacas do meu rebanho pode estar apresentando a mastite subclínica, e determinado mês eu não faço o controle porque minha célula somática do meu tanque não tinha problema. Só que a mastite, ela é uma mastite, a subclínica é uma mastite que nós podemos usar o termo silenciosa. Você não vê ela, só que ela te causa grandes prejuízos, sobretudo prejuízos financeiros em se tratando de produção de leite. Porque a vaca alimenta dentro do seu rebanho, da mesma forma que ela se alimentaria produzindo leite, ela consome a sua mão de obra da sua fazenda, a sua infraestrutura da fazenda, tudo implica em custos, e eu tenho menos leite dentro do meu tanque de expansão. Ok. No próximo bloco a gente continua aqui falando sobre leite, qualidade e prevenção. É daqui a pouquinho, eu espero você.